Imagine ter tudo na vida: fama mundial, riqueza, uma família amorosa, reconhecimento como um dos maiores escritores da história, e ainda assim acordar todos os dias se perguntando: por que eu existo? Qual o sentido de tudo isso se um dia vou morrer mesmo? Essa foi a realidade devastadora de Leon Tolstói aos 50 anos de idade. O homem que escreveu obras-primas como Guerra e Paz e Ana Karenina, que possuía terras vastas e vivia cercado de luxo, de repente se viu mergulhado numa crise existencial tão profunda que considerou tirar a própria vida. Como alguém que aparentemente tinha tudo pode chegar a esse ponto? E mais importante, como ele conseguiu encontrar uma resposta que transformou completamente sua visão de mundo? A jornada de Tolstói, em busca do sentido da vida, revela insights poderosos sobre uma das questões mais fundamentais da existência humana. Se histórias como essa sobre grandes mentes que enfrentaram as questões mais profundas da vida te interessam, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. A crise existencial de Tolstói não surgiu do nada. Desde criança, ele carregava cicatrizes profundas. Perdeu os pais ainda jovem, o que plantou em sua alma sementes de abandono e questionamento. A religião, que deveria oferecer consolo, só aumentava suas dúvidas. Ele via como as doutrinas religiosas se desfaziam quando confrontadas com o conhecimento e a experiência real da vida. Por décadas, conseguiu viver sem se preocupar muito com essas questões. Tinha sucesso, dinheiro, família. Parecia que havia encontrado a fórmula da felicidade. Mas aos 50 anos, como um tsunami emocional, tudo desmoronou. Os pensamentos nihilistas o invadiram com uma força devastadora. A vida que antes fazia sentido, agora parecia vazia e sem propósito. O sono se tornou seu único refúgio, o único momento em que conseguia escapar do bombardeio constante de perguntas existenciais que torturavam sua mente. Em seu livro Uma Confissão, Tolstói revelou como precisou literalmente se enganar para não cometer suicídio. Ele se tornou como uma criança perdida, repetindo incessantemente: por quê? Por que viver? Por que morrer? Por que existir? Sentia que havia algo profundamente errado com sua alma. Essa agonia interior estava tão intensa que ele a canalizou no personagem Levin, de Ana Karenina, que espelha perfeitamente sua própria luta. Tolstói escreveu uma frase que resume toda a sua desesperança naquele período: se não agora, então amanhã. Se não amanhã, então em 30 anos. Que diferença faz? Era a expressão pura do vazio existencial que o consumia. Mas em vez de se render ao desespero, Tolstói tomou uma decisão corajosa. Embarcou numa busca incansável pelo sentido da vida. E foi nessa jornada que ele encontrou uma parábola que mudaria tudo. A história falava de um homem fugindo de uma fera selvagem que, em desespero, se joga num poço para escapar. No fundo do poço, descobre um dragão de boca aberta, esperando para devorá-lo. Pendurado num galho frágil entre a fera acima e o dragão abaixo, o homem nota gotas de mel nas folhas e, mesmo em perigo mortal, não resiste a prová-las. Tolstói viu nessa parábola o espelho perfeito de sua própria condição. Suspenso entre o terror existencial e a morte inevitável, mas ainda assim encontrando pequenos momentos de doçura que o mantinham vivo. Determinado a encontrar respostas, Tolstói mergulhou no estudo de filosofias e ideologias. Leu Salomão, Sócrates, Buda e outros grandes pensadores, mas todos pareciam chegar à mesma conclusão desoladora: feliz é aquele que nunca nasceu. A morte é melhor que a vida. A ciência também não oferecia consolo. Para Tolstói, o darwinismo era puro niilismo. Reduzia os seres humanos a meros acidentes cósmicos, pedaços de energia destinados ao envelhecimento e morte. Nem filosofia, nem ciência conseguiam responder à pergunta fundamental: como viver feliz diante da inevitabilidade da morte? Foi então que Tolstói decidiu observar como as pessoas ao seu redor lidavam com essa questão universal. Ele identificou 4 estratégias principais que as pessoas usavam para enfrentar a terrível realidade da existência. A primeira
era o que podemos chamar de absurdismo prático, simplesmente ignorar o problema. Essas pessoas adotavam uma atitude de "e daí?" diante do absurdo da vida. A vida não faz sentido? Que seja. Vamos tomar um café e seguir em frente. Tolstói reconhecia a sabedoria nessa abordagem, que lembra muito a filosofia de Albert Camus, mas questionava sua sustentabilidade. Como manter-se ignorante quando se tem uma mente ativa? Quando a morte bate à porta ou tragédias acontecem, torna-se impossível manter essa negação. A segunda estratégia era o epicurismo desenfreado, mergulhar nos prazeres da vida para esquecer sua falta de sentido. Riqueza, relacionamentos, entretenimento, qualquer coisa que pudesse servir como distração da realidade brutal da mortalidade. Tolstói via essa abordagem como as gotas de mel da parábola, doces por um momento, mas fundamentalmente uma fuga que não resolve o problema central. O prazer é temporário, a existência permanece sem sentido. O terceiro grupo era formado por aqueles que, confrontados com o absurdo da existência, simplesmente desistiam. Para eles, se a vida não tinha sentido, melhor seria não viver. Tolstói entendia essa lógica, mas não conseguia aceitá-la como solução. Aqui é importante frisar: se você está passando por uma crise existencial, continue buscando, continue vivendo. As respostas podem não vir imediatamente, mas elas existem. O quarto grupo vivia no que Tolstói chamou de limbo existencial. Essas pessoas reconheciam plenamente o absurdo e sofrimento da vida, mas não tinham energia nem esperança para agir. Não abraçavam a vida, mas também não a rejeitavam. Simplesmente existiam numa resignação passiva, conscientes do problema, mas paralisadas demais para buscar soluções. Era, na visão de Tolstói, a forma mais fraca de viver, uma existência suspensa sem progresso ou possibilidade de paz. Mas foi observando um grupo diferente que Tolstói teve sua grande revelação. Durante suas viagens, ele ficou impressionado com os camponeses pobres que, apesar de enfrentarem dificuldades imensas, mantinham uma fé inabalável em Deus. Essa crença simples parecia dar-lhes propósito e resistência mesmo diante do sofrimento. Enquanto Tolstói, com toda sua riqueza e sucesso intelectual, se debatia em incertezas existenciais, esses homens e mulheres humildes encontravam significado através da fé. Essa observação marcou o ponto de virada na jornada de Tolstói. Ele começou a perceber que a vida não podia ser completamente compreendida apenas através da razão. Era necessário acreditar em algo maior que o mundo material. A fé, particularmente na existência do infinito, era a chave para transcender as limitações do mundo finito. O sofrimento e as lutas da vida humana eram temporários, mas a presença eterna de Deus oferecia um sentido de propósito que podia fornecer significado além da natureza passageira da existência. Mesmo que sua mente racional visse a fé como um salto sem evidências tangíveis, Tolstói chegou a entendê-la como o único caminho para a verdadeira paz e propósito. Abraçando essa crença, ele conseguiu superar seu desespero e encontrar contentamento genuíno. Sua vida passou por uma transformação radical quando adotou um modo de viver mais simples, focando no bem-estar dos outros e se comprometendo com uma vida de humildade e serviço. Tolstói se convenceu de que, sem fé, a verdadeira felicidade era impossível. A fé, em sua visão, fornecia o significado da vida, um propósito superior que ia além do sofrimento humano e dos limites da razão humana. Conforme abraçou essa fé simples, ele encontrou um renovado senso de propósito, dedicando-se a ajudar os pobres e viver de forma que refletisse sua nova humildade e devoção a Deus. No final, a vida de Tolstói, uma vez dominada por lutas intelectuais, encontrou seu significado na própria fé que ele havia rejeitado. Embora sua versão da fé não fosse totalmente ortodoxa em termos cristãos, estava profundamente enraizada em sua crença no infinito e em sua compreensão de Deus. Isso lhe deu a satisfação que há muito procurava. Não foram a riqueza ou as conquistas intelectuais que deram significado à sua vida, mas a confiança em algo maior que ele mesmo.
O que a princípio pareceu uma concessão à sua mente racional, acabou se provando o único caminho que lhe permitiu encontrar paz. Uma paz que lhe havia escapado em suas tentativas anteriores de buscar significado apenas através da razão. Ele começou a viver uma vida mais modesta, doando grande parte de sua riqueza, o que sua família não apreciou muito. Após esse período de luta e ajuste, Tolstói passou seus anos restantes vivendo de forma honesta e dedicada, encontrando finalmente a paz que buscava. E assim, morreu em 20 de novembro de 1910, aos 82 anos, tendo descoberto que o sentido da vida não estava nas conquistas materiais ou intelectuais, mas na fé simples e no serviço aos outros.